Nessa noite nós vamos então meditar na palavra de Deus. Deixa eu ver o horário. Está aqui. Nós estamos então no capítulo 7. Na semana passada nós estudamos o capítulo 7 da carta do livro do Apocalipse. Então você pode me acompanhar, por favor? Eu estou em Apocalipse capítulo 7. E eu leio a partir do verso de número 13 até o verso de número 15. Dá um tempinho para vocês encontrarem. Já sairá aqui na tela. Já saiu, Lucas? Ó, o Lucas tá rápido. Ó. Já está aqui na tela, então vamos fazer a leitura. Apocalipse capítulo 7, de 13 a 15. Diz assim o texto sagrado. Um dos anciãos tomou a palavra dizendo: Esses que se vestem de vestiduras brancas, quem são? De onde vieram? Respondi-lhe: Meu senhor, tu sabes. Ele então me disse: São esses aqueles que vêm de grande tribulação, lavaram as suas vestiduras e as alvejaram no sangue do Cordeiro. Razão porque se acham diante do trono de Deus e o servem de dia e de noite no seu santuário. E aquele que se assenta no trono estenderá sobre eles o seu tabernáculo. Louvado seja o nome do Senhor por esse texto. Eu convido você a orar comigo mais uma vez. Pai Santo, Pai Justo, pedimos graça e misericórdia na compreensão desse texto. Nós te louvamos, bendizemos o teu nome e honramos o teu nome, em nome de Jesus. Amém. Eu peço que você deixe aberto o texto, que você me acompanhe depois também na leitura do texto, porque nós vamos precisar do versículo 16 e 17. Na semana passada, nós falamos um pouco do início do capítulo 7, quando João tem a visão dos glorificados, daqueles que são os remidos, o povo de Deus que está na eternidade, e assim João tem essa bela visão. Então o contexto vai falar para nós a respeito, desde o comecinho do capítulo 7, dos 144 mil, nós já explicamos isso na EBD, dos selados por Deus, e aqui nós temos a visão que João tem desses que foram então selados, desses salvos, remidos, lavados pelo sangue do Senhor, que estão na presença de Deus. E o texto vai dizer para nós, a partir do versículo 9 do capítulo 7, que esse povo está diante do trono de Deus, gente de todas as línguas, povos, raças, em pé diante de Deus, em pé. Eu ensinei, expliquei na semana passada, tem a ver com a reverência, a devoção diante de Deus e do Cordeiro. Eles estão diante do trono e diante do Cordeiro, e eles estão vestidos com vestiduras brancas, eles têm palmas nas mãos, ou seja, eles estão batendo palmas, exaltando e mostrando a gratidão pela vitória do Cordeiro, e eles estão clamando em grande voz. Algumas versões vão dizer que eles estão dando um brado de vitória, um brado de júbilo, cantando, exaltando o nome de Deus, e assim eles estão falando que a salvação pertence a Deus e ao Cordeiro. E depois, na semana passada, nós também vimos que esses nossos amados irmãos, remidos pelo sangue de Jesus, completamente devotos a Deus e cantando a Deus, somam-se aos seres celestiais e todos começam a cantar. Então, os seres celestiais, mais os nossos irmãos. Então, essa visão que João tem da igreja glorificada, da igreja que está na presença de Deus, dessa igreja que, na realidade, é um retrato da nossa vida e de como será a nossa existência na eternidade. Então, João vê de uma forma muito maravilhosa aquilo que vai acontecer na eternidade. E assim nós podemos contemplar, e o canto, o louvor, tanto da igreja como dos seres celestes, é amém, está aí no versículo 12, o louvor, a glória, a sabedoria e as ações de graças, a honra, a força e o poder sejam ao nosso Deus pelos séculos dos séculos. Amém. Então, nós ficaremos na presença de Deus cantando por toda
eternidade. Isso é maravilhoso e incrível demais. Então hoje eu quero falar a respeito das características da igreja glorificada. Se nós na semana passada vimos tudo isso que eu fiz, uma pequena resumo, né, daquilo que nós estudamos na semana passada, João tem essa visão de uma igreja inumerável, de uma quantidade enorme, gigantesca de pessoas que estão diante do Cordeiro. Eles estão batendo palmas, eles estão cantando, eles estão adorando a Deus. E aqui João também vai falar para nós a respeito desse ancião que toma a palavra, pergunta: quem são? De onde vieram essa grande multidão, essa multidão inumerável que ninguém consegue enumerar, ninguém consegue dizer quantidade de pessoas, dada a quantidade enorme das pessoas que se renderam ao Evangelho. E aqui nós temos 3 características que eu quero passar aos irmãos dessa igreja glorificada. Em primeiro lugar, a primeira característica que eu quero trazer aos irmãos é a procedência dessa igreja. Então, qual é a procedência? Porque um dos anciãos faz essa pergunta: de onde vieram? Quem são? Quem são essas pessoas? Quem são essas almas que estão louvando a Deus? E de onde vieram? Então, em primeiro lugar, a procedência. E diz o texto no versículo 14, que diz assim: são esses aqueles que vêm de grande tribulação. Então a igreja vem de grande tribulação. E essa expressão grande tribulação, nós só temos ela no Evangelho de Mateus e aqui no livro do Apocalipse. É uma expressão extremamente rara no Novo Testamento. Essa é a igreja que veio da grande tribulação. E aqui nós temos várias interpretações e elas não são conflitantes. A primeira interpretação é que essa grande multidão são os mártires, as pessoas que sofreram pelo sangue de Jesus e que agora estão vindo daquele momento difícil que a igreja vai passar nos últimos dias. Então eles estão vindo de grande tribulação. E a outra vertente que vai dizer para nós que é uma multidão, e essa grande multidão são os crentes de todos os tempos, em todos os lugares, em todas as épocas, que enfrentaram tribulações, enfrentaram lutas sem fim, mas os crentes que não se renderam à adoração a nenhum Deus e simplesmente são de Jesus. Então, eles são essa grande multidão, ou eles compõem essa grande multidão. Então, os crentes descritos aqui nessa passagem têm essa procedência que passaram por lutas, que creram no nome do Senhor Jesus. Então, os salvos são aqueles que passaram por tribulações, por lutas, por dificuldades e assim sustentaram a sua fé. Ou seja, não se renderam e não perderam a fé, mesmo passando por lutas, por dificuldades, mesmo passando por grandes tribulações, eles não se renderam. Tudo bem aí? Voltou aí? Vocês me ouvem bem? Me deu um retorno. Quando eu falo para vocês que nós estamos com dificuldade na energia, às vezes algumas pessoas pensam que eu estou exagerando, mas é verdade, você viu? Caiu energia, ficou uma parte ali na mesa de som e aqui a câmera parou. Voltou, tudo certo aí? Me ouvem bem? Tá tudo certo? Vamos embora. Então, os salvos em Jesus são aqueles que passaram por dificuldades, por tribulações, mas não se renderam e não se dobraram a nenhuma ação de adoração nessa terra. Então, são esses que vêm de grande tribulação, que lutaram por sua fé, que não negaram a fé. São os que receberam afrontas pelo nome de Jesus, aquelas pessoas que foram rejeitadas
porque creram em Jesus, mas continuaram crendo, confessando que Jesus Cristo é o Senhor. Então a procedência da igreja é de uma igreja fiel, de uma igreja que vem de tribulação, de homens e mulheres que não se curvaram diante da adoração do seu tempo, mas continuaram confessando que Jesus Cristo é o Senhor para a glória do Deus Pai. São esses que foram rejeitados, esses que foram desprezados, esses que foram humilhados pela profissão de fé, mas não vacilaram, não se renderam e continuaram crendo e confessando que Jesus Cristo é o Senhor para a glória do Deus Pai. Então a procedência da igreja é essa, esses irmãos, essas irmãs que vieram de grande tribulação. Então a procedência da igreja é essa igreja que veio da grande tribulação, de grandes lutas, ou até mesmo são os mártires da igreja, representando toda a extensão da igreja cristã, que sofre para cumprir o chamado de Deus, que sofre para levar o evangelho adiante. Em segundo lugar, nós temos a identidade da igreja. A base da nossa salvação não está nas obras, não está nos méritos, a base da nossa salvação está na graça de Deus. E o texto vai dizer para nós que foi através do sangue precioso de Jesus que nós temos a salvação. Então diz o texto no versículo 14, que são esses aqueles que vêm de grande tribulação, aqueles que foram lavados e as suas vestiduras foram completamente lavadas e as suas vestiduras foram também alvejadas pelo sangue do Cordeiro. E nós sabemos, a Bíblia fala para nós, o Novo Testamento relata que o sangue do Cordeiro nos justifica. Paulo fala isso escrevendo em Romanos, falando que o sangue de Jesus trouxe para nós a propiciação mediante a fé para manifestar a justiça, ou seja, através do sangue de Jesus nós recebemos a justiça de Deus. Através do sangue de Jesus nós recebemos a redenção, nós fomos resgatados, fomos selados pelo sangue do Senhor Jesus, pelo seu precioso sangue, conforme o apóstolo Pedro também já deixou em sua carta, e o próprio evangelista João disse para nós que o sangue de Jesus nos purifica, esse sangue nos purifica. Então, a identidade da igreja. A igreja é formada por todos aqueles que têm as suas vidas, as suas vestes, toda a existência lavada pelo sangue do Cordeiro. Vale lembrar que no início do texto nós temos a experiência de que todos aqueles que estão diante do Cordeiro estão diante do Cordeiro com as suas vestiduras brancas, e assim foram lavados pelo sangue do Cordeiro. E aqui o texto vai dizer para nós que o sangue do Cordeiro lavou as nossas vestes e também alvejou o nosso coração. E as mulheres que cuidam da limpeza das roupas, sabem muito bem que um pinguinho de sangue em uma roupa é muito difícil de tirar. E aqui veja como a Bíblia é sensacional, é fantástica, dizendo que os salvos tiveram as suas roupas lavadas pelo sangue do Cordeiro. Então, esse sangue puro, esse sangue carmesim, lava não somente as nossas vestes, ou seja, nos deixa puros diante de Deus e também nos dá essa certeza de que todo o nosso interior, a nossa alma foi lavada pelo sangue do Cordeiro. E aí nós cantamos um hino que diz: alvo mais que a neve, alvo mais que a neve. Sim, nesse sangue, no sangue de Jesus, nós somos lavados, mais alvo que a neve nos tornamos. E por isso, todos nós que somos parte da igreja, tivemos a nossa vida, nossas vestes lavadas pelo sangue do Cordeiro, e um dia nós estaremos diante do Senhor com as vestes brancas, porque Jesus lavou o nosso coração, lavou toda a nossa existência. Então, quem lava a nossa vida, quem purifica a nossa vida, quem dá sentido à nossa existência é Jesus, e é por meio de Jesus que nós temos acesso até a presença de Deus. Então, qual é a identidade da igreja? Essa igreja que tem as suas vestes lavadas pelo sangue do Cordeiro. Então, quem tem a marca do sangue do Cordeiro sobre a sua vida, ele tem acesso à eternidade. Eu encerro esse ponto dizendo assim: que bênção ter a vida lavada pelo sangue do Cordeiro. Em terceiro lugar, nós vamos falar a respeito da missão da igreja. E aí você pode me acompanhar na missão da igreja também, aí no versículo de número 15. O texto vai dizer para nós que as vestes alvas, as vestes brancas, são, na realidade, um sinal
que está aí no versículo 15. Razão porque se acham, ou seja, por que eles estão diante do trono? Porque eles estão com as vestes brancas. Então, razão porque se acham diante do trono e servem de dia e de noite no seu santuário. Então o texto vai dizer para nós que a missão eterna da igreja é a adoração, e a adoração é serviço a Deus. Então a igreja glorificada é uma igreja adoradora, uma igreja do serviço. A igreja prestará a Deus um serviço litúrgico, um serviço de adoração, ou seja, uma adoração incessante. A igreja presta um serviço a Deus, e quem pensa que servir a Deus é somente para essa vida, somente para essa existência, não lê o Apocalipse, porque Apocalipse vai dizer para nós que a igreja glorificada, a igreja que está diante do Pai, a igreja que tem diante de si o Cordeiro, é uma igreja que está em serviço, é uma igreja completamente engajada com louvor, com adoração, e vale a pena lembrar que a adoração é serviço de culto a Deus. Então, essa igreja glorificada está diante do Pai, diante do Cordeiro, e diz o texto bíblico que eles servem de dia e de noite no seu santuário, ou seja, eles estão no santuário de Deus, na presença de Deus, e estão prestando serviço, estão adorando a Deus, como vimos na semana passada, eles estavam cantando, eles estavam adorando, e aqui nós temos o relato bíblico que eles estão diante do Pai, diante do Cordeiro, servindo de noite e de dia. E essa expressão de noite e de dia vai falar para nós dessa adoração, desse momento de culto, de celebração que não cessa. É um momento em que na realidade, em todo momento, em todo o espaço da eternidade, nós estaremos cantando, nós estaremos louvando. E como nós estaremos na glória, na presença de Deus sem pecado, nós não nos cansaremos. E eu falei com um amigo meu, falei assim, pensa que nós estaremos cantando e louvando e exaltando o nome de Deus todo o tempo, dia e noite. E ele falou assim, mas será que nós não vamos cansar? Eu falei, claro que não, nós estaremos na glória. Se nós estaremos na glória, nós não nos cansaremos. Então, mostra para nós essa ideia, assim como Deus reinará pelos séculos dos séculos, a igreja estará adorando ao Pai e ao Cordeiro pelos séculos dos séculos, ou seja, essa adoração que perdura, que permanece, que ela se refaz a todo momento. E os filhos de Deus terão sobre si o tabernáculo de Deus. Diz o texto que nós adoraremos a Deus no seu santuário, e aquele que se assenta no trono estenderá sobre eles o seu tabernáculo. E essa ideia em que Deus vai estender sobre nós o seu tabernáculo, ou seja, Deus acampará com a sua igreja, Deus estará conosco enquanto nós estivermos cantando, louvando e exaltando a Ele. E o tabernáculo tem o sentido de uma grande tenda para a celebração que advém do Antigo Testamento. O próprio João vai dizer para nós no seu evangelho que Jesus veio e montou a sua tenda entre nós, e aqui o texto bíblico vai dizer que na glória eterna Deus vai estender o seu tabernáculo e Deus ficará com o seu povo. Lá no capítulo 21, por exemplo, diz assim, eis o tabernáculo de Deus com os homens, Deus habitará com eles, eles serão povo de Deus e Deus mesmo estará com eles. Então, Deus vai estender o seu tabernáculo, ou seja, Deus vai ficar na nossa presença e nós ficaremos na presença dele, nós cantando, louvando e exaltando, servindo a ele, e ele estará no nosso meio. Nós seremos povo de Deus e estaremos com o Senhor por toda a eternidade. E eu não sei se você consegue vislumbrar tudo isso, mas é maravilhoso e incrível demais. Deus vai estender sobre nós o seu tabernáculo, nós estaremos no santuário de Deus e Deus habitará conosco para todo sempre. Louvado seja Deus. Então essa é a visão que João tem da igreja glorificada. Então eu não fico imaginando, sabe o que? Aquelas pessoas que não gostam de vir para a igreja, eu não sei se elas terão espaço no céu. Para pensar nisso. Não, eu não gosto de culto. Tem gente que fala que é de Jesus, mas não gosta de culto. Já viu isso? Não gosta de culto. Mas no céu, pela visão que João está mostrando para nós, é culto. É celebração, é adoração, é presença de Deus. Vale a pena refletir se nós, de fato, somos cristãos, amamos a igreja, amamos o reino de Deus. Porque a visão que João tem é dessa igreja que está diante dele,
que canta, que louva e que exalta. E falando em louvor e exaltação, nós vamos louvar ao nosso Deus agora, encerrando ou caminhando para o fim do nosso tempo de oração, e na semana que vem, se Deus assim permitir, eu falo um pouquinho mais a respeito dessa visão que João teve da igreja, tá bom?